Olá, boa tarde. Somos o grupo que irá apresentar o trabalho. Os componentes são Antônio Eilson, Lawane e Yuris Rui Thalessa. Ficamos responsáveis por abordar a temática da identidade híbrida, também conhecida como identidade surda híbrida. É importante salientar que atualmente a surdez tem sido defendida por muitos ativistas e intelectuais como uma condição cultural e não médica e biológica. Falar de surdos e não deficientes auditivos significa hoje dar enfoque à surdez como um motivo de orgulho, uma identidade cultural e não uma deficiência. Logo, o sujeito surdo não é deficiente, é apenas diferente, com signos diferentes de ouvintes. Por isso, é de fundamental importância que o conceito de cultura surda seja retratado neste vídeo. Então, o que seria cultura surda? A cultura surda é o conjunto de características que tornam uma pessoa parte da comunidade surda ou do povo surdo, permitida principalmente pelo uso da língua de sinais. Além disso, ela é colocada em oposição à cultura ouvinte, ou seja, o modo de ser e de se comunicar que é característico das pessoas que ouvem, englobando possibilidades e elementos próprios da vida dos sujeitos que se reconhecem como surdos. Ou seja, o surdo e o ouvinte são duas pessoas diferentes, com línguas diferentes e culturas diferentes. A língua é cultural e social, logo, ela varia de pessoa para pessoa. Por essa razão, entender que existe uma diferença de língua e com isso uma diferença de cultura é relevante para que compreendamos essas duas culturas e também para que saibamos coexistir com elas. Por isso, faz-se necessário, então, diferenciar tais culturas. A cultura ouvinte é baseada no som, naquilo que já estamos acostumados a simplesmente ser, apresentando com isso 5 sentidos. Já a cultura surda tem um sentido a menos, sendo que o sujeito surdo utiliza os olhos como ouvido, uma vez que ele faz uso da comunicação visual sinalizada para efetivar sua língua. Por isso, normalmente, esses indivíduos apresentam uma visão um tanto aguçada. Quanto às características da cultura surda, a privatização do sentido da audição não inviabiliza a interação linguística, a participação social ou a produção cultural das pessoas surdas. Na verdade, abre possibilidades alternativas para sua atuação nessas áreas. Ao nos aproximarmos mais da realidade surda pela vivência e pelo estudo, descobrimos que ela comporta um rico, complexo e instigante conjunto de elementos culturais caracterizados pelas formas alternativas de produção e interação dessas pessoas, alimentadas e enriquecidas nas comunidades surdas, e infelizmente ainda pouco conhecido entre os ouvintes. Destacamos para vocês alguns elementos componentes da cultura surda. A visualidade. Esse elemento aborda a vivência surda, que é muito visual. Como já foi retratado, o indivíduo surdo, por ter um sentido a menos, ele utiliza como ouvido os olhos. Justamente por isso, torna a sua visão mais aguçada, o que é importante para efetivar a comunicação através da língua de sinais. O outro elemento é o linguístico, que é a língua de sinais, o que é interessante porque essa cultura surda veio de uma língua visuoespacial, de uma relação que não precisa de sons para se comunicar. O surdo, pessoal, pode fazer tudo que o ouvinte pode fazer, até escutar músicas eles podem, dependendo do grau da surdez, né? Tem até DJs surdos, o que é impressionante e que não deveria ser, já que surdos não são deficientes, são apenas diferentes. Outro elemento é a comunidade surda, composta por surdos e por ouvintes militantes da causa, como professores, familiares, intérpretes, amigos, entre outros. Criações e transformações materiais são inseridos nesse elemento campanhas luminosas, telefones adaptados, dispositivos de vibrações como relógios, celulares, em substituição assim ao despertador. A literatura surda, que abarca produções literárias em língua de sinais e produzidas por pessoas surdas, os livros adaptados para os surdos, por exemplo, é um exemplo de elemento pertencente à literatura surda, e também tem um outro elemento que é o teatro, histórias, dentre outros. Algumas indagações sobre a identidade surda. Orlandi, ao tratar da identidade linguística vista no cotidiano da vida escolar, revela que a identidade é um movimento na história. Ao significar, o sujeito significa-se. A identidade não resulta de processo de aprendizagem, mas refere-se a posições que se constituem em processos de memória afetados pelo inconsciente e pela ideologia. Ou seja, se o tema da linguagem na construção da identidade deve ser considerado um processo educacional de qualquer sujeito, mais significativo ele vai se tornar na questão surda. Pois em razão do uso da língua de sinais, a criança surda, filha de pais ouvintes, possivelmente terá poucas oportunidades de significativamente utilizar essa língua.
Logo, para que a construção da identidade surda aconteça, é essencial o encontro surdo-surdo. Por isso, a importância que a família deve ter é mostrar à criança surda, à comunidade surda, para que a comunicação seja efetivada. Se o vínculo entre a língua e a vida é tão forte como nos diz Bakhtin, afirmando que por meio dos enunciados concretos a língua penetra na vida e vice-versa, o que acontecerá à criança surda, filha de pais ouvintes, que costuma ter pouca participação nas práticas sociais mediadas pela língua de sinais? Mesmo os surdos, pessoal, oralizados, passam a fazer uma leitura de mundo somente a partir do uso da língua de sinais. E antes disso, suas possibilidades de participar ativamente com e na comunidade ouvinte são bastante reduzidas. Por isso, tem-se como consequência uma identidade fragmentada. O surdo que não domina a língua de sinais não se identifica com um grupo de surdos, tampouco se identifica com o mundo ouvinte, pois o que é falta vivência na língua majoritária, que de certa forma sempre esteve pautada em exercícios e práticas artificiais. O indivíduo oralizado fica só recebendo signos e não consegue se comunicar, não consegue ter uma comunicação efetiva. Como ele vai expressar a sua opinião, como ele vai expressar os seus sentimentos se ele não tem um contato com a língua de sinais? Por isso, são indagações que devem ser levadas adiante e posteriormente devem ser solucionadas. Agora o Eilson irá abordar especificamente a identidade surda híbrida. Boa tarde, pessoal. Quero dar continuidade ao nosso trabalho. Identidades surdas híbridas. Olha, é necessário ressaltar que existem outros tipos de identidades surdas, como por exemplo, surda de transição, surda incompleta e surdas flutuantes. Mas iremos falar sobre identidades surdas híbridas. Diz respeito às pessoas que nasceram com a capacidade de ouvir, mas por alguma razão encontraram-se com a surdez depois. Lembrando que vai haver um processo na vida dessa pessoa. E por necessidade, vai ter que haver uma identificação próxima com a identidade surda e com a cultura surda. Valorização da cultura surda. Olha, nós vivemos em uma sociedade preconceituoso, não só uma sociedade, mas um mundo preconceituoso, onde as pessoas valorizam sua etnia, sua cultura, sua identidade e desvalorizam a dos outros. Então, vamos observar esse tipo de atitude em um grupo de médicos. Em outubro de 2009, na novela Cama de Gato, havia um personagem surdo que fazia uso de libras para se comunicar. No entanto, um grupo de médicos publicou uma nota repudiando a cena, demonstrando assim uma desvalorização da cultura surda, pois a língua de sinais faz parte sim da cultura dos surdos. Não existe cultura sem língua. Então eles desvalorizaram a cultura ao desvalorizar também o uso de libras. Lembrando que ser surdo não é um defeito, mas um modo legítimo de vida, com uma língua própria que é reconhecida pela ciência e pela lei. Cultura surda e identidade surda no contexto de sala de aula. Para Meren, distinguiu na escola uma homogeneidade cultural, ou seja, uma cultura singular na escola, onde a escola deveria ser um local pluricultural, que se impõe sobre os outros discursos, estabelecendo como universal um tipo de moral e de ética, uma forma de estética, uma concepção de justiça e direitos e um regime de verdade. Frequentemente, o professor ouvinte faz trocas no uso de sinais por ter um conhecimento dicionarizado da língua de sinais e, portanto, não fluente. Assim, o professor ouvinte tem dificuldade para articular a polissemia da língua, que domina, ou seja, o português, e as possibilidades de tradução para a língua que utiliza com menor fluência, que é Libras. Então, nós vimos esse problema em relação à escola e o professor e o aluno com deficiência auditiva. O uso de língua de sinais na escola. Lembrando que a educação de pessoas especiais foi uma conquista pela sociedade. O decreto de número 5.626/05 declara-nos que regulamenta a lei de número 10.436/2002, visando ao acesso à escola dos alunos surdos, dispõe a inclusão de Libras como disciplina curricular, a formação e a certificação de professor, instrutor e tradutor intérprete de Libras,
o ensino da língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação bilíngue no ensino regular. Então, o uso de línguas de sinais na escola foi uma conquista das pessoas com deficiência, né? Lembrando que foi um processo histórico, onde antigamente as pessoas que tinham algum tipo de deficiência auditiva ou qualquer outro tipo de deficiência eram considerados castigados pelos deuses. E a Constituição brasileira, no artigo 205 da Constituição, diz que todos têm direito à educação. Lembrando também que a LDB, o artigo 58 da LDB diz assim: entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida regularmente na rede de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. Viu? Lembrando também que uma conquista dos surdos também foi que em 1951 teve o primeiro padre surdo chamado Paulo Bournier. E em 1997, na TV brasileira, iniciou-se as legendas. Conforme Pereira, 2011, a língua de sinais é o principal elemento de interação social para a maioria das pessoas surdas, e é por este que se tem todo o acesso ao conhecimento do mundo em geral. Tal conhecimento inclui vários assuntos, como notícias e acontecimentos do mundo, matérias de jornais, nomes de líderes surdos, dentre outros. O aluno surdo tem todo o direito em sala de aula ao acesso de Libras como representação linguística, sendo o canal comunicativo visual e gestual. Cabe por parte dos profissionais entender melhor as necessidades culturais e educacionais destes. Agora, não vamos confundir oralismo versus bilinguismo. Oralismo consiste no ensino da língua materna através da imposição da oralização nos processos de aprendizagem do surdo, sabendo que esse método já é ultrapassado. Bilinguismo. Já a proposta de ensino bilíngue contrapõe-se ao oralismo, porque considera a comunicação visual e gestual prioritária no ensino da linguagem. Muito obrigado pela sua atenção. Essa foi a nossa apresentação.